No fim de cada século, há o aumento de 1 milissegundo, que equivale a 10 na menos 3 segundo no dia. Então, no fim do primeiro século, o aumento é de 1 milissegundo. Do segundo, mais 1 milissegundo, que resulta no total de 2 milissegundos. No terceiro, mais 1 milissegundo, totalizando 3 milissegundos, e assim sucessivamente. Portanto, o aumento da duração após 20 séculos, após o último dia do 20º século, é ΔT igual a 20 séculos multiplicado por 1 milissegundo por século, e resulta em 20 milissegundos, que é igual a 0,02 segundo. Então a questão já está respondida. Porém, muitas vezes também pede-se a soma de todo o tempo extra, ou seja, o acumulativo. Considerando um aumento linear da duração do dia, essa taxa pode ser obtida dividindo-se 1 milissegundo por século, sabendo que em um século há 100 anos e que em um ano há 365,25 dias, o resultado é de aproximadamente 2,7379 vezes 10 na menos 8 segundo por dia. Então, o aumento no primeiro dia será esse valor, no segundo de 2 vezes esse valor, porque tem que se somar do primeiro, no terceiro de 3 vezes, e assim durante todo o século. No segundo século, a taxa de aumento calculada precisa ser somada a 1 milissegundo. Então, ela corresponde a aproximadamente 1,0000274 vezes 10 na menos 3 segundo. Portanto, no segundo século, o aumento no primeiro dia será desse valor, no segundo de 2 vezes, considerando uma vez do primeiro, no terceiro 3 vezes, e assim por diante. Esse cálculo manual é extremamente longo, porém, como o aumento da taxa da variação é constante, a média no aumento da duração dos dias em relação ao primeiro pode ser calculada pela variação total dividido por 2, que resulta em 10 milissegundos, que é igual a 0,01 segundo. Então, usando os fatores de conversão, a partir do conhecimento de que um século possui 100 anos e um ano 365,25 dias, o aumento total pode ser calculado pela variação média multiplicado pela quantidade de dias. Note que as unidades se eliminam até restar o segundo, e o resultado é igual a 7.305 segundos, ou aproximadamente 2,029 horas. Outra maneira de calcular esse acumulativo é aplicando o cálculo. Uma vez que descobriu-se a taxa de aumento, ou seja, a derivada, que é constante e descrita pela função x de t aproximadamente 2,7379 vezes 10 na menos 8 segundo por dia. Então, a função do tempo extra de cada dia é y de t, aproximadamente 2,7379 vezes 10 na menos 8 multiplicado por t, sendo t dado em dias. Então, plotando os gráficos para elucidar a situação, tem-se em laranja a função da duração do dia e em rosa a função da taxa de aumento, que é constante. A área sob a curva da função y de t em laranja é obtida com a integral definida da função, sendo os limites 0 do primeiro dia e 730 a 1500 do último, que é a quantidade de dias em 20 séculos. Então, essa área é mostrada em verde. Então, a integral de uma constante a multiplicada por uma função da variável é igual a constante a multiplicada pela integral da função da variável.
Neste caso, a função da variável é a própria variável, que é t. E a integral da variável com expoente 1 é ela elevada no expoente 1 mais 1 e dividida pelo expoente mais 1. E resulta em t ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, o resultado é o mesmo, 7.305 segundos.